Bom dia, meu nome é João Bosco Botelho, sou professor titular aposentado da Universidade Federal do Amazonas e professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas. A pandemia da Covid-19 nos remete a alguns acontecimentos que, que se repetem desde a primeira epidemia relatada por Tucídides no ano 430 a.C., que é o medo coletivo da dor e da morte. Esse acontecimento social, ele é bastante claro quando as pessoas, a sociedade como um todo, percebe que a medicina, a organização social, ela é, de uma maneira ou de outra, incompetente para domar a ameaça da dor e da morte fora de controle. Nós temos exemplos ao longo da história das epidemias, a história da ciência traz isso com bastante clareza. Os relatos de Tucídides na Grécia, no ano 430 a.C., e que quando as pessoas se viram impotentes frente à mortalidade que assolava aquela sociedade, elas partem para buscar um culpado, em primeiro lugar. Alguém é culpado. Alguém tem que ser culpado por esse desastre social. No segundo lugar, e simultaneamente, é a busca de Deus, ajuda de Deus e deusas naquela época, os deuses da cultura grega e no momento da nossa cultura, colonização cristã romana, as pessoas buscam ajuda, as pessoas buscam alguém que ouça os prantos de dor. No primeiro caso, o medo coletivo da dor e da morte, ela impõe movimentos que são articulados, mas não são articulados propositalmente. Eles se articulam tranquilamente, eles, pouco a pouco eles se articulam na mesma proporção em que a ameaça da dor e da morte se aproxima de nós. Uma coisa é a dor e a morte do outro. Bastante diferente é quando essa dor e o medo da morte quando se aproxima de nós e das pessoas que nós amamos. Nessas circunstâncias, se desenvolvem dois mecanismos fundamentais. O primeiro, já citado, a busca do culpado. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que responder pela responsabilidade da incompetência das práticas médicas em deter o agente causador da dor e da morte. Em segundo lugar, são as mudanças dos hábitos sociais. É o recolhimento das pessoas. As pessoas se recolhem, se guardam, se protegem espontaneamente. Claro, quem tem melhor condição socioeconômica se resguarda mais. Essa mesma história se passou na Grécia e se passa atualmente. Como falarmos em recolhimento, nas pessoas que vivem na periferia da cidade, nas favelas e nos aglomerados urbanos periféricos, casebres de um cômodo abrigando 5, 6, 10 pessoas, é impossível se falar em recolhimento e isolamento social. A partir disso, todos se procuram se defender. E essa defesa, para evitar a dor e da morte fora de controle, já que a ciência médica e a organização social se mostram incompetentes para domar a causa da morte, vale qualquer coisa. Não é a ciência que dita em primeira mão o que é bom, o que não é bom. As pessoas fazem qualquer remédio, tomam qualquer remédio que possa se pressupor que vá controlar a dor e a morte fora de controle. Nós temos na história das epidemias duas grandes vertentes que, de uma maneira ou de outra, mantêm essas duas características que se repetem. A busca do responsável ou dos responsáveis e
o medo coletivo da dor e da morte. Então nós temos duas vertentes. As pandemias bacterianas, e a principal e a mais conhecida é a hanseníase e a peste negra. Eram pandemias bacterianas que determinaram, além do medo coletivo da dor e da morte, a feiura, o feio, o que fede, o corpo que apodrece, o pânico de morrer e não ser enterrado, de não ser saudado pela sua família e pelas suas ideias e crenças religiosas. Mas, naquela época, as pandemias bacterianas, elas se desenvolviam, apareciam, mas mais lentamente, porque os mecanismos de transmissão eram feitos pelos navios à vela. Eles levavam tempo, eles ocorriam, como tem a maior parte da história das pandemias, eles se originam no Oriente e chega um tempo no Ocidente. Essas pandemias bacterianas, todas elas, tanto a hanseníase, as duas mais importantes, a hanseníase e a peste negra, determinavam feiura nos corpos, deformavam os corpos, faziam feridas, úlceras que fediam, que faziam com que as pessoas se afastassem. Nessas circunstâncias, a organização social era rompida de maneira brutal. As relações familiares de pai e filho, filho-pai, filho-amigo e entre amigos eram dissolvidas rapidamente. Pais saíam e deixavam os corpos dos filhos em decomposição nas casas, e o contrário. Filhos saíam e deixavam os corpos em decomposição dos pais da casa. Contudo, a velocidade é uma mudança essencial. As pandemias bacterianas, elas tiveram um movimento, e a ciência as controlou todas. Os antibióticos mudaram essa perspectiva, a identificação da coisa que determina a pandemia, da hanseníase, da tuberculose, da peste negra. O agente bacteriano foi identificado. Na realidade, a diferença entre o tempo da identificação da bactéria e o tratamento, algumas vezes levam mais de 100 anos. Quer dizer, nós somos a ciência competente para desvendar essas pandemias, tanto as bacterianas como as mais recentes, as viróticas. O que é a diferença é a dimensão da causa, da coisa que determina a doença. Então é necessário que nós possamos relembrar as dimensões da matéria viva. Então nós temos o corpo formado de órgãos formados de células. Nós temos em torno de 30 trilhões de células no corpo. 30 trilhões. A bactéria tem a mesma dimensão, ou dimensão semelhante, de uma célula. Então, a bactéria é um ser unicelular. Então, nós temos no corpo 30 trilhões de células. As pandemias bacterianas tinham a dimensão celular. Mas a célula é formada de moléculas, incontáveis moléculas. Não há como se predizer o número de moléculas que nós temos no corpo. Numa única célula, nós temos milhares, dezenas de milhares de moléculas. E aí nós temos, então, a dimensão molecular da doença, que é o vírus. O vírus, diferentes vírus, a dimensão dele é molecular. Ele não é visto na microscopia óptica, aquela que é usada na dimensão celular e na dimensão bacteriana. São necessários os antibióticos de varredura, são necessários os microscópios de varredura, microscópios eletrônicos. Mas nós não vemos todo o vírus. Nós vemos uma construção superficial, a construção molecular superficial do vírus. Assim como o microscópio não vê o interior da célula numa dimensão mais aperfeiçoada. Ele vê o conjunto celular, sem que nós tenhamos
indicativos mais claros do que se passa dentro da célula. Pois bem, a velocidade da Covid-19, como outras epidemias a vírus, nós tivemos há pouco tempo o H1N1, como a gripe espanhola, que felizmente o Covid tem uma alta transmissibilidade, mas uma mortalidade muito menor se comparado à gripe espanhola. Essa dimensão, a ciência não está ainda preparada exatamente para nós entendermos e agirmos com maior facilidade. Mesmo sabendo, identificando a coisa. Quer dizer, da mesma maneira que nós identificamos o bacilo de Hansen como a causa da hanseníase, e a bactéria causadora da pandemia da peste negra, nós identificamos a coisa no microscópio óptico. Hoje, nós identificamos o vírus da Covid-19 na microscopia eletrônica. Essas duas construções de dimensões, é necessário que se entenda que o tempo é muito maior. Não há como comparar. E as pandemias a vírus não têm remédios. O único remédio são as vacinas. As vacinas são os únicos meios capazes de deter uma pandemia a vírus. Então, existem outros tratamentos. As pessoas não vão fazer os tratamentos? Não, claro. Elas vão atrás. As pessoas estão sofrendo, estão com medo que a morte se aproxime de si e das pessoas que elas amam. Então, elas vão atrás de remédios, ofertas de remédios, mas que pode ser um pouco mais ou um pouco menos competente para um ou para o outro doente contaminado, mas não para todos. O único remédio para a Covid-19 é a vacina, e a ciência está no caminho dela. Esse medo coletivo da dor e da morte impôs, sem dúvida nenhuma, mudanças muito rápidas do comportamento social. Ocorreram os dois mecanismos, a busca do culpado. Alguém tem que ser culpado. O chefe, o diretor, o responsável pelas informações, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Durante a epidemia da peste negra, vocês lembram que milhares de judeus foram trucidados na Idade Média, em algumas cidades no medievo, no alto medievo, na Europa, como sendo os culpados. Foram queimados vivos, outros foram queimados na fogueira. Hoje nós não podemos fazer isso. Os mecanismos institucionais impõem que se procure esses culpados. E isso gera, sem dúvida nenhuma, uma resposta social benéfica, porque as pessoas vão atrás de respostas. Os dirigentes políticos, temendo essa avalanche de críticas, vão atrás de respostas, impulsionam a ciência na busca de respostas, aumentam os investimentos na busca de soluções. Essas mudanças sociais que no Covid-19 foram brutais, rápidas, pelo recolhimento e isolamento social, ela tem um tempo. Essas mudanças têm um tempo. Elas continuarão enquanto as pessoas não tiverem certeza de que não tem solução, que não tem tratamento. A partir do momento em que a sociedade perceber que o perigo está se distanciando, o medo coletivo da dor e da morte está se distanciando, o movimento social vai retornando pouco a pouco ao que era antes. Na gripe espanhola aconteceu a mesma coisa. Apesar dos quase 70 milhões de mortos no mundo todo, rapidamente, depois que houve uma autoimunidade, as pessoas mais frágeis, as com comorbidades, que morreram rapidamente, como está acontecendo hoje. As pessoas que morrem com ou apesar da medicina são pessoas mais sensíveis ao vírus. Elas morrem todas. E os outros que estão em torno, há uma
uma melhoria da imunidade, uma autoimunidade espontânea. E há uma diminuição da curva de mortalidade. Da mesma maneira que aconteceu na gripe espanhola, está acontecendo na Covid-19, e a partir do momento, eu repito, a partir do momento em que as pessoas perceberem que o perigo está cada vez mais longe, elas retornarão às suas vidas normais. Contudo, ficará, sem dúvida, uma mudança mais permanente. São as mudanças que estão ocorrendo já e que possivelmente vão se manter, é a relação docente-aluno. No aprendizado, nos processos de aprendizado não presenciais. Quer dizer, o aperfeiçoamento do aprendizado não presencial por meio de ambientes virtuais de aprendizado, ambientes AVA, ou teleconferências, ou telereuniões, tanto nas academias quanto nas práticas docentes universitárias e no ensino médio, essas ficarão. Elas serão cada vez mais aperfeiçoadas e nós teremos, talvez, com uma maior herança de mudança. Foi uma herança trágica, porque causou a morte de alguns milhares de pessoas no mundo. Morreram e sofreram. As pessoas, os entes queridos sofreram. Então é uma herança trágica. Como uma herança trágica da Covid-19 será a mudança radical na relação dos processos de aprendizado, relação docente-aluno. Tanto por meio, eu repito, dos ambientes virtuais de aprendizado, como nas teleconferências, e como nessa gravação dessa live que eu estou fazendo para a marcha pela saúde, marcha pela paz, a marcha pela vida da Sociedade Brasileira, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Muito obrigado.